Fala galera, ligada no Fute, estamos aqui para mais um vídeo. E no top 10 de hoje vamos ver os maiores clássicos do Brasil. Então, se você já gostou do tema aí, mano, vai deixando seu like. Em décimo lugar, temos Palmeiras e São Paulo. O Choque Rei é um dos maiores clássicos do Brasil, sem dúvidas, reunindo o maior campeão nacional e o maior campeão internacional. O primeiro clássico ocorreu em 1930, com o placar de 2-2. De lá para cá, são 108 vitórias do São Paulo, 423 gols marcados, e 107 vitórias do Palmeiras e 424 gols marcados. O detalhe é que o Palmeiras ficou no jejum de 16 anos sem vencer no Morumbi. E na mais nova casa do Palmeiras, o Allianz Parque, o São Paulo é o único grande de São Paulo que não levou um triunfo para casa. Normal, né? Fazer o quê? Eles ganharam, a gente tem que aguentar. Igual quando eles vêm aqui, eles tomam 4, 3, gol de cobertura, 3, gol de cobertura. Repara aí, o Farini, chegou o Egídio, deu o bote, Dudu por cobertura! Como lugar temos o Remo e Paysandu. O Repá, como é chamado, é o maior clássico da região norte do Brasil, com o total de 745 jogos. Sério, é jogo pra caralho. São 261 vitórias do Remo, 943 gols marcados, 232 vitórias do Paysandu, 943 gols marcados. E a primeira partida ocorreu em 1914, com o Remo levando a melhor por 2-1. Em 2016, o clássico virou patrimônio cultural imaterial do estado do Pará. Sem dúvidas é um dos maiores clássicos do mundo, mas agora os dois clubes se encontram na Série C do Campeonato Brasileiro. Em oitavo lugar temos Santa Cruz e Sport. O Clássico das Multidões, como é conhecido, é um dos maiores clássicos de Pernambuco, mas não muito equilibrado, sendo 232 vitórias do Sport, 760 gols marcados. Já o Santa, com 167 vitórias, 678 gols marcados, e sua primeira partida foi em 1916, com o Sport vencendo por 2-0. Em sétimo lugar temos Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Super Clássico Mineiro, inclusive os maiores clubes de Belo Horizonte, um clássico muito disputado, sendo 204 vitórias do Atlético Mineiro, 721 gols marcados, e para o Cruzeiro com 168 vitórias e 643 gols marcados. É sério, gente, é muito disputado isso aqui. E o Cruzeiro levou a melhor no primeiro confronto por 3-0 em 1921. Em sexto lugar temos Bahia e Vitória. O Bavi sempre tem uma porrada. É sério, gente. Bavi é muito louco. Mano, são coisas que a gente não incentiva, mas gostamos quando acontece. É a verdade. São 184 vitórias do Bahia, 651 gols marcados e 144 vitórias do Vitória. Hein? Como assim? What? E 578 gols marcados. E seu primeiro confronto foi em 1936, com o Bahia vencendo por 3-0. Em quinto lugar temos Corinthians e São Paulo. O Majestoso, como é conhecido, tem 124 vitórias para o Alvinegro. O Corinthians leva a melhor no clássico e no ataque também, com 489 gols marcados. Já no lado tricolor são 104 vitórias e 420 gols marcados. E o primeiro confronto entre os dois ocorreu em 1930, com o Corinthians vencendo por 2-1. Na mesma posição, galera, decidir assim, dividir a posição com outro clássico paulista, cara, porque é sério, é ruim, é muito louco. Então, em quinto lugar, 2.0, fica o Sansão,
São Paulo e Santos, cara, sem dúvida é um clássico com muitos títulos, muita história e isso aí, mano, porque reúne os dois maiores clubes campeões, né, internacionais do Brasil. E os dois são tricampeões da América, cara, o que é foda, mano. Você sempre gosta de ver um super clássico assim. Dois ambos, cara, com muitas histórias, com muitos títulos. E o São Paulo leva a melhor no clássico, com 132 vitórias, 509 gols marcados. Já os santistas com 104 vitórias e 442 marcados. E no primeiro confronto deu empate em 1930 com o placar de 2-2. Em quarto lugar temos Flamengo e Fluminense. O Fla-Flu, ou clássico das multidões também, é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. O Fla-Flu detém o recorde mundial de público em partidas entre clubes. Olha isso, gente, 1940, 1603 pessoas num estádio de futebol. Cara, deveria ser muita foda isso, mano. No Carioca de 1963, vencido pelo Flamengo após um empate sem gols. Desde 2002, o Fla-Flu é considerado patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro, contando com 151 vitórias do Flamengo, 64 gols marcados, e do lado do Fluminense são 130 vitórias e 551 gols marcados. Em seu primeiro encontro foi em 1912, com o Fluminense vencendo por 3-2. Em terceiro lugar temos Vasco e Flamengo. O clássico dos milhões abre o nosso ranking com uma rivalidade além do futebol. É sério, velho. É muita rivalidade em todos os esportes. Os dois têm rivalidade. É sério. Mas a rivalidade vem desde 1910. Mas no futebol, a primeira partida veio acontecer em 1922, com o Flamengo levando a melhor por 1-0. São 150 vitórias do Flamengo, 50 e 21 gols marcados, 137 vitórias do Vasco e 509 gols marcados. Bem, galera, falando aí que teve muitos clássicos, tem muitos clássicos, mas agora a gente entra no top 2, cara, que são os dois maiores clássicos, que provavelmente vocês já sabem, é muito difícil escolher a rivalidade desses dois. Eu sou paulista, cara, então assim, muito mais vou preferir a primeira posição um derby do que um Grenal, mas são duas rivalidades que vão, mano, é sério, é uma rivalidade que vai além da rivalidade. Então, em segundo lugar temos o Grenal. Sem dúvidas, cara, o Grenal está entre os 10 maiores rivalidades do mundo, tendo briga, cara, até no cara coroa. O primeiro Grenal foi em 1909, com o Grêmio vencendo por 10-0. Calma, cara, 10-0. Pra vocês que viram, mano, o 5-0 do Grêmio, isso aí não foi nada, tipo, foi a metade dos 10-0. O Grenal conta com 156 vitórias do Inter, 504 gols marcados. Já no lado tricolor são 130 vitórias do Grêmio, 547 gols marcados. Em primeiro lugar temos o derby, liderando o nosso ranking. O derby paulista, sem dúvidas, é um dos clássicos mais equilibrados do mundo, contando com 127 vitórias para os dois lados, 481 gols marcados para o Corinthians, 516 para o Palmeiras. A maior goleada é Palestrina por 8-0. A rivalidade vem de 1917, quando o Palestra venceu o Corinthians por 3-0. Os dois clubes decidiram, além do Campeonato Paulista, também decidiram Rio-São Paulo, Brasileiro e também vaga para a final de Libertadores. Um clássico centenário, cara, que sem dúvidas um dos maiores do mundo e para muitos, né, gente, está no top 5 maiores do mundo. Bem, galera, esse vídeo aqui poderia ter muitos clássicos, tem muitos clássicos aí, por exemplo, um Fortaleza Ceará,
Náutico e Santa Cruz, Náutico Sport, e tem muitos clássicos que poderiam estar nessa lista. Então, cara, se vocês quiserem uma parte 2, um top 10, vamos dizer assim, de 20 a 11, uma parte 2 desse vídeo, então, cara, é só chegar à meta de 30 likes. Sim, como nós é louco, nós vai pedir 30 likes. Então, cara, deixa seu joinha aí, compartilha pros amigos. Sei que o vídeo não foi tão aquelas coisas, mas a gente ainda tá testando esse tipo de vídeo. Então vamos lá, partiu, fui!